gravando esse vídeo para relatar e compartilhar e quem sabe ajudar algumas pessoas que podem ou que possam estar passando pela mesma situação que eu passei, que é um processo conhecido e relatado em um livro de Stanislavski Grof, que é chamado Emergência Espiritual. Eu passei por esse processo há 14 anos e, na verdade, há 14 anos eu tive a minha primeira crise, uma crise muito intensa, muito forte. E trata-se de uma subida de uma energia, que é a energia Kundalini, de forma muito rápida e sem o devido preparo. Pelo menos não o preparo desta encarnação, desta vida. Depois do que aconteceu, e obviamente em busca de muitas informações, em busca de autoconhecimento e de muito apoio, eu fui entendendo e fui fazendo muitas mudanças, muitas transformações, e posso afirmar que hoje eu sou uma pessoa muito mais realizada, plena, tranquila, serena, vivo muito mais em harmonia do que antes de acontecer esta transformação, essa mudança. E no início foi bastante assustador, porque foi muito traumático, de forma que eu desequilibrei demais, eu tive alterações psiquiátricas bastante graves, bastante severas, e tive algumas internações em hospitais psiquiátricos. Foi bastante difícil o controle, porque sem ter o conhecimento, sem ter o devido preparo e sem estar sendo acompanhada por mestres, nesta energia que sobe, você entra em contato com muitas dimensões, e que não são essas dimensões desta realidade física. E isso, claro que há um transtorno muito intenso. A nossa mente, pelo menos o nosso cérebro, ele não está preparado para uma chegada de informações desta forma, com tanta intensidade, e você não consegue absorver. E aí acaba entrando, é como se acontecesse uma pane nesse computador que nós somos, e isso faz com que haja muitas alterações. Então a gente entra em contato com outras dimensões, entra em contato com situações ou percebe situações que aconteceram antes do nosso nascimento. Então foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu, na época, tinha 34 anos, 2 filhos pequenos, e claro que depois de muitas buscas, muitas informações e muitas transformações, autoconhecimento, acabei entendendo tudo o que aconteceu comigo, entendendo que eu tinha essas informações, porque não é desta encarnação, que a gente já traz isso, mas como a gente tem o esquecimento, nesta vida eu não era espírita, não tinha nenhum conhecimento espiritualista, e tinha uma vida de rotina, de mãe, de dona de casa e de profissional, que eu trabalhava muito. Eu sou cirurgiã dentista, e já na época já tinha uma profissão bastante intensa, e cuidava de filhos pequenos. E através de uma leitura de um livro, que é um livro relativamente simples, que falava do Sermão da Montanha de Jesus de Nazaré. E com aquela leitura, é como se eu tivesse as minhas memórias ou lembranças muito aguçadas,
e subiu e expandiu demais a minha consciência, de forma muito violenta, de forma muito forte. Então, naquele momento, eu perdi, e foi exatamente assim, eu vou relatar exatamente assim, aquilo que eu me lembro, né? Já faz bastante tempo. Eu demorei muito para falar, porque eu tive grandes mudanças, grandes transformações. Foi um caminho muito longo, e hoje eu posso dizer e posso afirmar que a minha vida é muito mais plena, mas muito mais tranquila, serena, harmoniosa. Eu tenho uma vida embasada em espiritualidade, em autoconhecimento, e é muito, muito, muito melhor do que era antes de ter acontecido todo esse processo. Mas foi um processo muito traumático, e que, como a gente sabe que esse é o momento desta transição em que muitas pessoas irão entrar e vão passar por essas transformações, e que pode acontecer isso com outras pessoas, essa minha experiência pode estar ajudando algumas pessoas que estejam passando, que porventura venham a passar, e que possam, depois disso, e claro, com todo acompanhamento, porque é necessário sim estabilizar a parte psiquiátrica, a parte emocional. Às vezes é necessário, e comigo foi assim, eu precisei tomar medicamentos de controle, eu precisei voltar para este plano, porque aconteceu desta forma. Eu vou relatar exatamente como aconteceu. Eu fiz uma leitura de um livro, o livro Sermão da Montanha. E não é um livro espírita, é um livro até escrito por um pastor evangélico. E nesse livro ele trazia algumas informações de como o Sermão da Montanha tinha tanto conhecimento ali, tantas... a gente sabe que Mahatma Gandhi disse que se perdesse todos os livros da humanidade, se salvasse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então nós temos tudo que a gente precisa realmente para ter harmonia, para ter paz nesse ensinamento que foi deixado por Jesus de Nazaré. Mas naquela época não tinha esse conhecimento tão grande de expansão de consciência, do eu sou. E naquele momento, quando eu li, eu entendi muitas coisas, mas subiu demais essa energia. E eu fiz a leitura e fiquei impressionada. Gente, será que é tudo isso mesmo? E comecei a ler demais, eu comecei a buscar muita informação. Eu queria entender tudo aquilo, eu queria entender o que nós somos, qual é o poder que nós temos, e eu comecei a ler. Passou 30 dias dessa intensa leitura em que eu não parava, porque eu fiquei completamente alucinada por entender todo esse processo, tudo como que nós somos tão poderosos, e como que a gente não tem essa informação, e como que as pessoas não sabem disso, e enfim, fui buscar de forma muito intensa e fiquei lendo muito. Passou-se 30 dias, após esses 30 dias eu tive uma pequena viagem da minha cidade para uma outra cidade, cerca de 1 hora, e eu estava no banco de trás, de carona. E no retorno dessa viagem eu senti exatamente isso, uma queimação muito grande, como um fogo muito, muito, muito forte, bem na base da minha coluna. E esse fogo subiu, queimando, e veio para cima e explodiu. Eu senti exatamente essa energia saindo aqui em cima na minha cabeça, explodindo como se fosse fogo de artifício. Exatamente foi isso que eu via. Como se fossem fogos de artifício, eram fogos assim. E a partir daí, a partir desse momento, eu perdi completamente a noção de quem eu era. Eu não lembrava mais meu nome, eu não me lembrava mais que eu era mãe, eu não me lembrava absolutamente nada. Esqueci, comecei a falar, delirar, comecei a falar coisas relacionadas muito à minha mãe,
comecei a dizer coisas que aconteceram antes do meu nascimento, vi traumas, vi sofrimento, vi dor, vi sofrimento da humanidade, depois via coisas muito boas e depois coisas muito ruins, e foi um desequilíbrio muito, muito intenso. A partir desse desequilíbrio, no dia eu fiquei a noite inteira em transe, e nessa época eu era casada com o pai dos meus filhos, e depois disso a gente até se divorciou, a gente separou, mas não em função exatamente desta situação, mas em função de outras, né, de uma falta de compatibilidade, em que não vem ao caso, mas que na época ele era muito cuidadoso, ele me cuidou muito, dava muita atenção e ficou muito preocupado e ficou o tempo todo comigo, e a noite toda eu em transe, e teve que chamar uma ambulância porque eu fiquei completamente fora de si, completamente desequilibrada, e fui levada para um hospital psiquiátrico. Mas nessa alteração, nesse processo, eu dizia coisas assim, extremamente profundas, da unidade entre todas as coisas, do amor que existe entre as pessoas, do respeito que deveria ter. Eu dizia coisas assim que é algo muito de conhecimentos muito profundos, muito, muito profundos. Então esse foi um processo que aconteceu no ano de 2004, eu tinha acabado de completar 35 anos, e foi muito, muito intenso. Fui transferida então para um hospital psiquiátrico, claro que o prognóstico foi muito ruim, é como se eu tivesse tido uma crise psiquiátrica, eu tive um surto psicótico, e foi fato mesmo, eu tive um surto psicótico, e o prognóstico ruim, provavelmente eu teria que ficar medicada e provavelmente passar o resto da minha vida em controle medicamentoso. Mas como eu tinha uma irmã que tinha, né, conhecimento, estudava um pouco de espiritualidade, e ela observou uns padrões que eu dizia, de algo bastante elevado, de profundo, de conhecimentos profundos ali, ela me, assim que pôde, ela me transferiu para um hospital espírita. Isso no Paraná, foi em Curitiba, eu fui para um hospital espírita, e ali eu comecei um processo, passou-se 2, 3 dias, eu comecei a retornar a mim e comecei a entender um pouquinho, claro que com muita dificuldade e depois muita busca, foi assim muito, muito intenso. O que eu quero trazer e mostrar para vocês é que muitas dessas alterações que podem estar acontecendo com pessoas que podem estar assim desequilibradas, pode não ser meramente somente um descontrole mental, mas uma crise de transformação profunda. E isso deve estar acontecendo com mais pessoas nesse momento de transição. Então a gente precisa estar atenta, com jovens principalmente, e que isso pode estar acontecendo. Bom, então isso foi o primeiro processo. Isso foi em setembro de 2004. Em dezembro, no início de dezembro desse mesmo ano, a minha mãe entrou num processo de adoecimento. E eu adoeci, eu estava longe dela, em outra cidade, é como se eu adoecesse junto com ela. E eu sentia tudo que ela sentia à distância, e dizia que ela estava desencarnando, que ela tinha terminado o ciclo dela, e eu fiquei totalmente desequilibrada também. As pessoas acharam que eu estava tendo de novo um surto psiquiátrico, e não entraram achando realmente que eu era apenas um surto, porque ela estava adoentada, mas assim, nada grave, acabou sendo internada, e sei que num processo de uma semana ela desencarnou. E tudo que eu relatava lá, que estava acontecendo com ela, no dia seguinte acontecia. Então foi um contato muito intenso também, um processo muito que nós, né, a ligação com mãe, as pessoas que têm
esse conhecimento e sabe que nós somos a mãe, nós somos o pai, porque está dentro de nós. Então hoje eu já sei disso, mas na época eu não sabia. E então tive todo esse processo durante o desencarne da minha mãe. E depois disso, mesmo com muita busca, fiquei medicada há muito tempo, tomei medicamentos fortes de controle psiquiátrico para poder aterrissar, para poder estar aqui neste plano. Foi um processo longo, não foi fácil, muita mudança, muita transformação, a desacelerar a vida, mudanças de hábitos, foi bastante intenso. E depois disso eu tive alguns outros processos também, mas foi de processos assim que vinha muita informação. Eu tive mais 3 momentos, depois disso, cerca de 3 anos, 4 anos depois. Por exemplo, então eu tive muita informação. Quando vinha coisas assim muito intensas, de conhecimentos muito profundos, por exemplo, em 2 dias me passaram muita informação sobre a Cabala. Eu recebi, porque essas informações elas estão aqui. Então, quando você abre essa antena, você recebe muita informação e isso pode desequilibrar muito. E então eu tive outros processos, embora tenha sido bastante conveniente, porque eu entendi a Cabala e é uma filosofia, um conhecimento maravilhoso que a gente, pode usar de forma muito que beneficia muito a gente. E em outro processo eu conheci muito dos conhecimentos do taoísmo, tive um outro processo com conhecimento do hinduísmo, do budismo. Então, todas as vezes que eu entrava assim num processo de muita informação, eu acabava me desequilibrando, porque a mente ou o cérebro, ele não tem esta capacidade de absorção, nós somos muito limitados nisso. O conhecimento é muito vasto e a gente só consegue pegar algumas coisas. E para você estar em equilíbrio aqui, porque aqui é que importa, né? A gente precisa estar aqui para realmente fazer alguma coisa de bom. E para estar aqui, a gente precisa estar equilibrada, a gente precisa estar bem, precisa estar harmonizada. E ter o conhecimento, sim, mas não é impossível você receber tudo isso e achar que tem condição de absorver. Você absorve uma parte, você absorve uma partezinha daquilo, todo esse holograma que nós vivemos, né? Mas isso já é o suficiente para a gente ter muitas transformações internas, para a gente entender o quanto nós somos poderosos, que nós somos Deus em ação, que Deus está dentro de nós, está em todos. E essa transformação, depois dessa emergência espiritual, alguns anos depois, claro, com um trabalho de autocura, de busca, de mudanças, mudei até de cidade, mudei de vida, mudei muitas mudanças, muita transformação. E consegui entender, porque eu tinha mediunidade desde pequena, mas eu nem sabia que era mediunidade, eu percebia a energia das pessoas, eu sempre fui diferente, só que eu era muito irritada, porque o mundo, ele é complicado para pessoas que têm sensibilidade e não sabem lidar com isso. Por isso me preocupa um pouco com esses jovens que, como eu, tem muita sensibilidade para as pessoas e acaba tendo uma dificuldade de estar aqui, né? Se você não aprende a lidar com isso, a vontade é de não estar aqui. E eu precisei passar por uma mudança e por um processo muito forte.
e gostaria de compartilhar com vocês. Estarei passando outros vídeos, porque depois disso, claro que eu fiz muitas mudanças. E todo esse processo foi de melhoramento, de mudança, e se tem pessoas que estão passando por esse processo também, que e se a gente puder ajudar, e eu tô muito disposta a isso. Quero agradecer e vou estar postando vídeos, se possível, toda semana. Gratidão!